Tu sabia que tem uma santa que era xingada, chamavam ela de cheinha, e ela descobriu um caminho pra ir pro céu muito rápido. Um efeito especial. Little Teresa, deixa eu me colocar aqui em cima no cantinho. Antes da gente começar, vamos fazer a nossa oração a São Miguel Arcanjo, que foi o cara que expulsou o capeta do paraíso. Então, se tem alguém que tu tem que pedir ajuda, é esse cara aqui. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra a maldade e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa última oração, bem rapidinho para expulsar todo o mal. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo de teus venenos. São Bento, rogai por nós. Nesse vídeo eu não vou contar a história de Santa Teresinha, do tipo onde ela nasceu, quantos anos ela tinha. Eu vou contar alguns fatos muito interessantes dela que nos mostram o tamanho da santidade e de como que a gente pode chegar no céu de uma maneira muito rápida. Então, a primeira parada que aconteceu é que Santa Teresinha era uma irmã, era não irmã tipo mana, mas era irmã de convento. Ela usava um hábito, ela vivia no convento com outras irmãs, ela vivia numa vida religiosa. Tem o padre, e aí o feminino de padre não é padre, é a freira. Ela não reza a missa, ela não consagra a Eucaristia, mas ela vive doando a sua vida para rezar de forma especial pelos padres e pelo mundo todo. O mundo hoje só tá aí porque as irmãs estão rezando. E aí Teresinha tava lá e chegou outra irmã pra ela, essa aqui, ó, a irmã Coca-Cola. E aí a irmã falou assim: nossa, Teresinha, você tá cheinha, né? Chamou ela de gorda. E aí Santa Teresinha ficou muito triste. Imagina alguém chegar pra ti e dizer que tu tá cheinha, assim, né? Se tu for menina, tu não vai tá nem aí, né? Mas se tu for menina, tu vai ficar triste, né? Meninas que estão vendo, digam aí nos comentários. Olha só o que a Santa Teresinha fez. Ela se retirou, foi pra cozinha, e lá tinha outra irmã, essa aqui, ó. E aí outra irmã falou pra ela: Teresinha, como tu emagreceu? E aí Santa Teresinha, diante disso, vai nos dizer a brilhante frase que é o quê? Nós não devemos nos mover pela opinião dos outros, porque as pessoas dizem sobre a mesma coisa coisas contraditórias. Pro fulaninho 1, tu vai ser bonito, mas daí vai chegar o fulaninho 2 e vai dizer: nossa, como tu é feio. E se tu se guiar por isso, tua vida vai ser infeliz, porque as pessoas pensam, a mesma pessoa pode pensar coisas diferentes em diferentes momentos de tempo. Tu tem que se guiar por o que Cristo pensa de ti. E aí vem a pergunta, que é o que te move? Eu vou até me botar grandão para dar um efeito aqui bem dramático. O que te move? O que te move? O que te motiva? O que te dá combustível no teu coração? O que faz tu levantar e continuar andando? As pernas, obviamente. O que te move é a opinião das outras pessoas ou o que Deus pensa de ti? Porque a opinião das outras pessoas muda de uma hora para outra. Mas o que Cristo pensa de ti, isso está sempre ali. Isso é constante. Por quê? Porque Deus te ama infinitamente. Deus morreu na cruz por ti para te dar a salvação e Ele tem um plano de amor maravilhoso para ti. Mas tu precisa abrir teu coração para fazer Ele. Então, pense do que Deus pensa de ti. Olha para esse Deus, olha para esse Cristo que está olhando para ti nesse momento, que se faz presente num pãozinho. Deus é tão maravilhoso que Ele se faz presente na Eucaristia só para te abraçar. E é esse Jesus Cristo que carregou uma cruz por ti. É esse Jesus Cristo que carregou a cruz pelos teus pecados. Pelos pecados que tu cometeu e vai cometer, por todos os nossos pecados, para nos dar a vida eterna. E Ele morreu no alto de uma cruz por ti e ressuscitou ao terceiro dia por amor, para te salvar dos pecados, para te dar a chance de viver eternamente ao lado dele. Então, meu querido, não pensa no que a Jurema vai dizer de ti, do que o Cebolinha vai falar de ti. Pensa no que esse Deus aqui, ó, esse Deus que morreu na cruz por ti, pensa, porque esse Deus te ama infinitamente e Ele quer que tu olhe para Ele, porque a felicidade é olhar para Deus e tristeza é olhar para si, como diria São Carlo Acutis. E a segunda situação de Santa Teresinha, que é muito incrível, as freiras estavam montando vários arranjos de flores, porque era uma data especial, era uma data solene, então precisava enfeitar o convento. E as freiras pediram doações de flores para sua família. Só que Santa Teresinha, cujos pais são São Luís Martin e Santa Zélia Martin, eles tinham muito cascalho. E aí deram flores muito bonitas de doação. Deram flores assim, estupendas, maravilhosas. E Santa Teresinha, como era uma artista, ela começou a montar as florezinhas dela lá. Só que, qual que foi o comentário? A irmã Coca-Cola lá viu ela montando as flores. Ela começou a pegar as flores mais bonitas e colocar na frente. E as mais feias atrás. Só que as flores mais bonitas,
eram as flores dela. Porque, né, os pais dela tinham muito cascalho e deram flores muito bonitas. Aí apareceu uma Coca-Cola, ela falou, típico, tá fazendo só pra se exibir. O que tu responderia nesse momento? O que tu, tipo assim, tu tá ali te doando, fazendo uma coisa bonita, fazendo uma coisa pra Deus, tu tem uma boa intenção, você está fazendo uma coisa boa, sem nenhuma intenção ruim, e chega uma pessoa e diz que tu tá fazendo só pra se exibir. O que tu faria? Me diz. Santa Terezinha olhou pra ela, calmamente, e disse, irmã, você tem razão, vai ficar mais bonito de outra forma. Ela pegou, desmontou o buquê, botou as flores dela atrás e botou as flores das outras irmãs na frente. A irmã Coca-Cola ficou sem palavras. E naquele momento, ela diz, essa mulher é santa. O nome da irmã São Vicente de Paulo, carinhosamente apelidada de irmã Coca-Cola. Aqui a gente vê como Santa Terezinha era uma santa, porque ninguém responderia assim. Só um coração muito aberto a Deus responderia isso. E o santo é isso, é uma pessoa que abre o seu coração para Deus e deixa Deus agir. E deixa Deus curar. Porque ninguém é santo por méritos próprios, mas por docilidade. Ao abrir o coração e deixar Deus agir, então Deus age naquela pessoa e Deus se torna um com essa pessoa. É isso que é ser santo. É a graça de Deus compartilhando uma centelha da sua santidade em nós. Então, nós nos aproximamos dele, isso é maravilhoso. E eu vou até me botar gigante aqui, que esse é o momento. O que tu é? O que tu está sendo para as outras pessoas? Quando teu pai e tua mãe te pedem algo, tu xinga eles e faz de qualquer jeito ou tu faz por amor? Quando um amigo te pede um favor, tu executa esse favor ou não? Quando as pessoas precisam da tua ajuda, quando tu pode estender a tua mão, tu dá amor ou tu dá ódio para as pessoas? Tu dá guerra ou tu dá paz? Tu grita ou tu fala calmo? Tu é Deus para outras pessoas ou tu é o próprio demônio? Isso que Santa Teresinha nos faz pensar e nos estimula a ser um pouco de Deus para o outro, a abrir o coração e deixar Deus ser em nós. E isso de deixar Deus sentir é tão profundo que eu vou trazer uma história real. Um testemunho, vamos ler um testemunho aqui, que nem o Frei Gilson disse. Esse ator aqui foi o cara que interpretou Barrabás no filme da Paixão de Cristo. Ele era ateu, ele não acreditava em Deus, e na cena que ele olha pro Jim Caviezel, que é o ator que está fazendo Jesus, quando ele está sendo interrogado lá por Pôncio Pilatos, o Jim Caviezel olha para ele e nesse momento, durante a atuação, o ator do Barrabás se converteu. E ele fala isso, tem nos documentários sobre o filme da Paixão de Cristo. Tamanho foi a abertura de coração de Jim Caviezel ao interpretar Jesus. Jesus estava olhando através do Jim. E esse olhar é muito poderoso. Olha para esse olhar. É o olhar de Cristo que está te olhando. O Jim Caviezel, nas entrevistas, ele diz que não foi ele que interpretou Jesus e que foi Jesus que interpretou através dele. É isso que toca as pessoas, é este amor que toca. Por quê? Porque o amor tudo transforma e Cristo é o próprio amor. E Cristo renova todas as coisas. O que tu está sendo para ti mesmo e para os outros? Escolha ser Deus, escolha tentar ser santo todos os dias, tentar abrir teu coração todos os dias. Não vai ser fácil, tu vai cair muito, mas se tu conseguir, com uma atitude, fazer o outro olhar para Deus e se aproximar dele, já valeu. Já valeu muito. Assim como o Jim Caviezel fez no filme da Paixão de Cristo. E aí tu vai olhar Santa Terezinha, tu vai pensar, tudo muito lindo, tudo maravilhoso, mas teve muita dificuldade. E aqui eu quero trazer um ponto especial, que foi a dificuldade que a irmã dela teve. Santa Terezinha tinha uma irmã de sangue mesmo, tá? Que é a Celina. Ela entrou pro convento também e a Celina tinha muita dificuldade com tentações da carne. Santa Terezinha teve a graça de nunca ter tentações contra a carne, ela fala isso. Mas Celina, que era sua irmã, tinha muito. E quando Celina conta isso pra Terezinha, ela fala, que alegria você me dá. Esse sofrimento eu nunca pude oferecer a Deus, mas como nós somos uma alma só, e ela se referia à irmã dela como sendo uma alma só, eu vejo que estou oferecendo ele em você. O sofrimento de ser tentado, e aqui é a tentação, não de fazer o pecado, mas de ter a tentação de fazer, sentir o mal sussurrando no seu ouvido, dizendo, vai lá, não tem problema nenhum. Terezinha nunca teve isso nessa área, mas ela oferecia esse sofrimento através da irmã dela. Tu que tá tendo dificuldades contra a castidade, tu que está caindo muito no pecado, seja o pecado da masturbação, seja a pornografia, seja o de ter relações fora do casamento,
Peça a intercessão de Santa Teresinha e ela vai te ajudar, ela vai te conduzir pela mão. Não será uma tarefa fácil, nunca é, mas tu vai vencer isso. Pela graça de Deus, não por teus méritos. E Santa Teresinha podia não ter tentações contra a castidade, mas ela tinha muitas tentações contra a fé. Em especial no último ano de vida dela, quando ela tinha 24 anos, que era muito forte. Ao ponto dela chegar e dizer que entendia as pessoas que não acreditavam em Deus. Tamanho era a tentação que ela sentia. Porque ela dizia que se a pessoa consentisse nesses pensamentos, consentisse nessas tentações, poderia chegar ao ponto que, de fato, ela acreditasse que Deus não existe. Santa Teresinha teve essas tentações. Tu pensa, Santa Teresinha, que era brabona, doutora da igreja, tá? Doutora não de, tipo, de botar um negocinho no ouvido e ver se teu coração tá batendo. Doutora de saber muito. A tentação não parou Santa Teresinha. E a tentação não pode te parar, entendeu? Não é porque tu tem a tentação que tu tem que parar, meu. A tentação faz parte da vida. A igreja aqui na Terra se chama igreja militante, por quê? Porque é uma luta, é uma eterna luta até o final. O padre Duarte Lara fala isso de uma forma muito boa. É uma luta. Como é que tu vence essa luta? Terço, lendo a Bíblia, indo à Santa Missa, comungando, estado de graça, se confessando quando tu cair. E é importante muito se confessar para que tu possa comungar estando com a tua alma limpa, porque tu tá recebendo o próprio Cristo, tá? Não é um pãozinho. É a presença real de Cristo, que Cristo fala, meu corpo é verdadeiramente uma comida, meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem não comer da minha carne não terá vida eterna. João 6. Leia João 6. Jesus fala isso de uma maneira muito clara. Tu vai ter lutas até o fim, às vezes tu vai parar de ter certas tentações e vai ter outras ainda mais fortes. Mas isso faz parte. E tu não pode deixar com que isso te entristeça. Por quê? Porque Deus dá as cruzes mais pesadas para os seus melhores amigos, para os seus cupinchas. Se apoia em Deus, pede ajuda de Santa Teresinha. Se tu tá tendo tentações contra a pureza, contra a fé, contra a fraqueza, Santa Teresinha, rogai por nós, pede ajuda pra ela e ela vai te ajudar. Ela vai te ajudar. Santa Teresinha era tão espirituosa que teve outra situação que ela tava na horta das irmãs colhendo tomates, ela tava botando os tomates num cesto, ficou muito pesado. E aí ela não tava conseguindo levantar o cesto de tomate e a irmã falou, pá, mas tu não consegue fazer nem isso. Qual seria a tua reação se alguém chegasse, falasse algo que meio que te desmerecesse, tipo, nem isso tu consegue fazer? Olha o que Santa Teresinha responde. Não, por isso que Deus te mandou para me ajudar. E sorriu para ela. Olha a resposta doce, olha o amor. É isso que é abrir o coração e pensar, não, eu não vou responder esse impulso de mandar a pessoa longe, mas eu vou perguntar o que Deus faria. E abrir o coração e deixar ele fazer. E aí a irmã vira para ela e pergunta, com um cesto de tomate na mão, por que você sempre sorri quando me olha? E Santa Teresinha podia responder, estou fazendo um sacrifício? Santa Teresinha responde, não sei. Quando te vejo, tenho vontade de sorrir. Isso é ser Cristo pro outro. Isso é abrir teu coração. Isso é ser santo nas pequenas coisas. Muitos santos fazem milagres extraordinários e Santa Teresinha, depois que morre, fez milagres maravilhosos, mas a vida dela, a vida de um santo no dia a dia, são essas pequenas, maravilhosas coisas que aproximam ele mesmo de Deus e as pessoas ao seu redor. Porque todas as irmãs que conviviam com Santa Teresinha foram se aproximando de Deus, cada vez que ela era um pouco de Deus para os outros. O último fato que eu quero trazer sobre Santa Teresinha aqui, que é maravilhoso. Santa Teresinha tava lá dormindo, bem de boa, né? Nessa montagem aqui, maravilhosa. Só que tinha muito mosquito no convento. Um monte de mosquito, assim. Pensa um monte. Aí a irmã Coca-Cola entrou no quarto, viu os mosquitos e falou, vamos matar esses mosquitos, né? É o pensamento que qualquer pessoa teria. E aí Santa Teresinha responde, na cruz, Jesus perdoou todos os inimigos. E eu não tenho inimigos. Os únicos inimigos que eu tenho são esses mosquitos. Então, deixa eles aqui, porque nisso eu posso imitar Jesus na cruz. Santa Teresinha tirava algo de Deus até dos mosquitos. E aqui vem o segredo de Santa Teresinha para ir para o céu rápido. E aí eu vou me deixar grandão, porque este é o momento mais incrível desse vídeo. O segredo que Santa Teresinha descobriu para ir para o céu rápido, ela botou no livro dela, que é a História de uma Alma. E na História de uma Alma, ela fala da pequena via. O que é a pequena via? A pequena via é tu pegar todos os sofrimentos que tu tem no teu dia a dia, as tuas dores, os teus sentimentos ruins, quando tu se sente abandonado, quando tu se sente traído, quando tu termina um relacionamento, quando os mosquitos que estão te incomodando estão te impedindo de dormir, tu machucar teu joelho na quina, conviver com pessoas que muitas vezes são chatas e te chateiam,
É tu pegar tudo isso e oferecer para Jesus Cristo, porque ninguém sofreu mais do que Jesus Cristo no alto da cruz, ele fez isso para que tu pudesse ter a vida eterna. E quando nós passamos por pequenas dores, nós nos tornamos pouquinho parecidos com esse Jesus que tanto sofreu por nós. Nós nos tornamos petit parecido com Jesus, como diria Santa Teresinha. Tu pode se parecer com Jesus nisso. Pega todos os sofrimentos da tua vida, todos os sofrimentos do teu dia a dia, e quando eles acontecerem no silêncio do teu coração, sem ninguém saber, fala assim: Jesus, eu ofereço isso por ti. Porque tu, Senhor, que tanto sofreu naquela cruz, por mim, neste momento, agora, eu estou me parecendo um pouquinho contigo, um petit contigo, e eu ofereço isso a ti. Se tu fizer isso, meu querido irmão, minha querida irmã, tu vai ir para o céu, pouco a pouco. Faça isso, vá à Santa Missa, se confesse, comungue o corpo de Cristo depois que tu fizer a catequese, né? Não vai me comungar antes de fazer catequese, que eu conheço gente que fez isso. Santa Teresinha, uma vez, ao ver uma imagem de Jesus com duas crianças, e tinha uma criancinha ajoelhada e outra com os cotovelos em cima do colo de Jesus. E ela vendo essa imagem, ela diz: nossa, eu tenho pena dessa criancinha que tá de joelho. Da irmã que estava perto dela. Por quê? Porque não ensinaram para ela que ela pode se aproximar do colo do Pai. E Santa Teresinha dizia que ela não queria ser grande depois que ela fosse pro céu. Não quero ser grande. Eu quero ser pequenininha. Porque aí eu vou poder ficar no colo de Jesus por toda a eternidade. Se a pessoa é muito grande, ela não consegue ficar. Vá pro colo de Jesus. Vá pro colo de Jesus e fique nele e ofereça cada sofrimento do teu dia por ele. Porque assim tu vai ficar parecido com ele. Não queira fugir do sofrimento. Porque, spoiler, tu vai ter muito sofrimento nessa vida. Mas tu pode dar um significado para esse sofrimento. E o significado é ir pro céu. O significado é parecer com Cristo. Já pensou a graça de parecer um pouco de Cristo para quem mora contigo? Para quem convive contigo? Faça isso. Ofereça cada sofrimento para Deus. E Ele vai transformar teu coração, pouco a pouco. Vamos terminar rezando uma Ave Maria, pedindo que Deus abra o nosso coração para Ele e a gente possa, pouco a pouco, se aproximar dEle. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Santa Teresinha, rogai por nós. Mas além de Santa Teresinha, tu sabia que tem um outro santo que usava Nike e jogava PlayStation? Pra tu conhecer a história dele é só assistir esse vídeo aqui.